Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre dores na face, dores orofaciais, dores na ATM, quiçá neuralgia do trigêmeo. Você já deve ter escutado falar que quando o paciente é afetado por esse tipo de diagnóstico, existe um grande terror psicológico associado, principalmente quando a gente fala das informações que os profissionais da saúde passam para esse paciente. Por que eu estou te falando isso? Comumente, um paciente com neuralgia do trigêmeo vai para o Google pesquisar o que acontece nesse tipo de doença. Comumente, profissionais da saúde que não trabalham com prática baseada em evidência costumam amedrontar esses pacientes com procedimentos cirúrgicos, radiofrequência, ablação, cauterização do nervo, etc. O procedimento em si não foge muito à minha competência profissional. Eu sou fisioterapeuta, quem entende desses procedimentos cirúrgicos é o médico, é o otorrino laringologista especialista, o neurologista especialista, é o cirurgião bucomaxilofacial especialista. Muitas vezes dentistas e médicos abordam esse paciente com dados que tem na literatura falando assim, ó, é a dor mais excruciante já documentada na literatura. O paciente tende a cometer suicídio de tão excruciante que é a dor. O paciente, para se livrar da dor, provoca outras dores em seu próprio corpo, gerando comportamentos de autoflagelação. Por se tratar de uma dor neuropática central, a neuralgia do trigêmeo gera grande incapacidade, com relatos de que pacientes arremessam a própria cabeça na parede, de tão severa que é a intensidade da dor, porque ora o cérebro não consegue processar duas informações e sentir a dor de uma autoflagelação como arremessar a própria cabeça na parede faz com que esses pacientes sintam menos a dor da neuralgia do trigêmeo. O fato é o seguinte, existe na área da saúde outros profissionais que podem ajudar pacientes com esses diagnósticos. São eles, fisioterapeutas e psicólogos. Bom, por que eu estou batendo tanto na informação que esse paciente recebe? Porque se eu tenho a expectativa de que eu vou ter uma dor excruciante, de fato, mas de fato mesmo, eu posso vir a ter uma dor excruciante. Por que eu estou te falando isso? Porque experimentos comportamentais já foram feitos, pesquisas com psicólogos, colocando grupos de pessoas em salas separadas, salas espelhadas, onde quem está dentro da sala não vê quem está fora, mas quem está fora vê quem está dentro. E, por exemplo, um desses experimentos é um contato com um fio desencapado que proporcionaria choque, mais ou menos assim o experimento. E antes da experiência, um grupo de pessoas era avisado que o choque seria de uma intensidade muito forte e que provavelmente ele vai sentir muita dor. E a intensidade do choque era a mesma nos dois grupos, e o grupo que foi avisado que poderia sentir muita dor, realmente sentiu dores excruciantes no processo. Então existe uma sugestão negativa que o profissional da saúde dá, principalmente a esse paciente, que faz com que ele adote comportamentos evitativos e associados a projeções de futuro que ele não possa controlar. Esse paciente passa a vida, coisa de 10, 15, 20, 30, 45 anos tomando remédio. O médico que abordou ele primeiramente já morreu de tanto tempo que ele tem um problema, e ele tentou encontrar um outro médico tão competente quanto e não o encontrou, não se familiarizou com o médico e ficou rodando no sistema. Fatalmente esse paciente vai chegar na fisioterapia musculoesquelética e na psicologia. Fatalmente, esses médicos, esses dentistas vão indicar a fisioterapia orofacial. Qual que é o problema? O núcleo docente estruturante das pós-graduações em fisioterapia em DTM orofacial tem modelos biomédicos de atenção à saúde, isto é, existe algum problema no nervo, existe algum problema na ATM, existe algum problema inflamatório de desgaste articular que está justificando a dor dessa paciente. E é bem verdade que, segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, dor é sensação, emoção e pensamento. Dor é uma experiência desagradável,
associada à lesão real e ou potencial. E por ser experiência, ela tem esferas cognitivo-avaliativas, afetivo-motivacionais e sensório-discriminativas. Comumente, esses dentistas, médicos e fisioterapeutas orofaciais, osteopatas, quiropraxistas, fisioterapeutas que têm curso de final de semana de DTM, de desordem temporomandibular, costumam focar como se a estrutura tivesse alterada e a dor fosse provocada por essa estrutura. E aqui eu não estou dizendo que você não tem um nervo afetado ou que você não tem uma articulação temporomandibular em disfunção. Eu só estou te dizendo que não é só isso que está perpetuando dor. Porque imagine, um processo inflamatório, um processo de compressão, um processo de degradação de baía de mielina que acontece no nervo, em fase aguda gera uma sensibilização periférica que vai proliferando para uma sensibilização central. Então, o cérebro desse paciente começa a modificar a forma e função e muitas vezes esse nervo cicatriza, muitas vezes essa articulação se cura, porque sim, a história natural é favorável para desordem temporomandibular, para dor orofacial, para dor de cabeça, para dor cervical e por aí vai, a história natural é favorável. E comumente esses pacientes acreditam que foi a terapêutica que eles estavam usando. Então é um paciente que comumente ele está fazendo uso de uma medicação e a história natural age. Quando a história natural age, ele acredita que foi a medicação que fez o efeito, né? Então, por isso, os estudos precisam ser randomizados, onde pacientes com esse tipo de diagnóstico são divididos em 2 grupos e recebem intervenções para testar, para anular os confundidores da história natural, do efeito Hawthorne, o paciente bonzinho, do viés de memorização do terapeuta, da regressão para a média e por aí vai. Todos esses fatores, do efeito placebo, todos esses fatores fazem o paciente melhorar, independente de qual intervenção ele esteja recebendo. Mas o que é que eu quero salientar aqui? Eu quero salientar que no seu pescoço, por exemplo, nas vértebras cervicais, existem raízes nervosas que têm comunicações de ramos nervosos no núcleo que a gente chama de núcleo cérvico-trigeminal. Este núcleo tem ramificações que são interconexões de vários nervos cranianos, de nervos facial, abducente e hipoglosso, entre eles o trigêmeo. É possível e é bem possível que nesse seu diagnóstico de DTM, dor orofacial, dor de cabeça, dor cervical, dor de ouvido, dor nos olhos, dor de garganta, dor de dente, né? Às vezes o paciente está com dor de dente, extrai o dente e não melhora, faz procedimento odontológico e não melhora. Então a gente tem inervações que levam informações ao dente, inervações que são ramos comunicativos de várias estruturas que saem da coluna, que saem do tronco encefálico, que saem do sistema nervoso central. Logo, eu preciso primeiro tentar desobstruir ou tratar a coluna desse perfil de paciente. Porque se, por exemplo, você encontra um paciente com neuralgia do trigêmeo, que já tomou medicações por 10, 15 anos, e que agora acomodou no nível de medicação há, 3, 5 anos. E ela não tira essas medicações de jeito nenhum, mas essas medicações deixam ela completamente letárgica, não funcionante ao longo do dia. E pela falta de confiança no processo terapêutico, com médico, com psicólogo, com fisioterapeuta, ela não quer tirar o remédio de jeito nenhum. Mas, na história de vida da paciente, ela já sofreu 2 internações, 3 internações, uma por constipação intestinal, uma por infecção urinária, uma outra por infecção intestinal, uma outra porque ela teve uma crise de apendicite. E durante o período de internação, ela não usou a droga para controle da dor da neuralgia do trigêmeo. E ela não teve experiência de dor. O que isso traz de informação para a gente? Traz de informação que muito do fator biológico pode estar presente, muito do fator psicológico pode estar presente e muito do fator social pode estar presente. A dor gera benefícios. E aqui eu não estou julgando você que sofre com esse tipo de dor.
Quando eu digo que a dor gera benefícios, é porque, comumente, pacientes com dor crônica recebem mais atenção de entes queridos. Pacientes com enxaqueca, com dor cervical, dor lombar, dor crônica na TM, neuralgia do trigêmeo, fibromialgia, síndromes dolorosas crônicas reumatológicas, artrites reumatoides, costumeiramente recebem mais atenção de entes queridos. E, antes da doença, eles não terem determinado nível de atenção desses familiares, não é interessante que esse perfil de paciente melhore, porque o afastamento desse familiar pode voltar a acontecer. E eu não estou julgando isso para você. Eu estou dizendo que passa de pensamento automático na cabeça de um paciente com dor crônica. Olha, meu filho me dava atenção quando eu estava com dor. Agora que eu estou melhorando, ele não vem mais aqui. Olha, minha avó, antes de falecer, todo mundo da família vinha aqui e me via. Agora que minha avó faleceu, ninguém mais vem aqui. Então, eu preciso me proteger porque eu não posso ficar sozinho. Então, gente, vocês não têm a dimensão do que a nossa mente, o nosso estado de saúde mental, o nosso estado psicológico pode fazer com o aparelho locomotor, boca, por exemplo, cabeça, ombro, joelho. Vocês não têm noção de como os pensamentos automáticos que vêm à nossa cabeça podem determinar nossas emoções, modificar nossos comportamentos, ao ponto de mudar o jeito de você andar sem você perceber. E essa alteração de marcha gera uma disfunção na descarga de peso do membro inferior e o paciente perpetuar uma dor na coluna por causa disso. E tudo isso depois de uma informação que ela recebeu de um médico bam, de um fisioterapeuta super confiável que atendeu a família dela inteira. Então, a informação, e eu diria a comunicação terapêutica, é a ferramenta mais poderosa para controle da dor. Não estou dizendo aqui que um cara que é expert em comunicação, que fez um treinamento com os instrutores do TED Talks, que leu como falar em público, que fez treinamento de oratória PNL, vai resolver sua dor crônica. Mas vai usar questões reflexivas, questionamentos socráticos, vai refletir todas as informações na sua linha do tempo. Por mais que você alegue não lembrar, ou por mais que você omita informação, esse profissional vai refletir várias informações que você dá para você chegar à conclusão que pode não ser isso que você tem. Esse diagnóstico pode ter sido um diagnóstico falso, porque não existe a probabilidade de você estar tomando um remédio há 10 anos e o remédio continuar fazendo efeito. Porque o seu corpo entra no estado de retroalimentação negativa. Todos os analgésicos, as monoaminas, os endocannabinoides, os opioides endógenos, toda a regulação feita pelo sistema nervoso na substância cinzenta periaquedutal, no bulbo rostroventral medial, toda a detecção de ameaça realizada na amígdala, todo o seu centro cerebral superior ligado às suas emoções e experiências prévias ruins ou boas, assimiladas ou não assimiladas, a detecção de ameaça na amígdala. Tudo isso está interconectado em fração de segundos, e se você está tomando remédio há tanto tempo, essa retroalimentação vai fazer com que esse sistema pare de funcionar e pare de gastar energia para regular sua dor. E qual que é o erro do paciente? O paciente ele não aproveita o boom da medicação na fase aguda do tratamento para fazer o tratamento de verdade, né? Não que esse seja um tratamento de mentira, perdão, não soube me colocar ao certo aqui, mas a ideia é que você use a medicação para que o efeito inicial antes do seu sistema nervoso acomodar seja aproveitado por atitudes e mudanças de comportamento, como por exemplo, fazer uma fisioterapia especializada na área musculoesquelética, fazer uma fisioterapia especializada na área de dor crônica, uma fisioterapia especializada na área de coluna. Mas Caio, meu problema é na TM, meu problema é dor de cabeça, você está falando de coluna? A coluna manda os nervos para o resto do corpo. E a coluna recebe a informação do sistema nervoso central, recebe a informação do cérebro.
No cérebro está sua mente, seu padrão de pensamento, que é modulado pelo ambiente em que você vive. O ambiente que você vive determina seu padrão de pensamento, determina seu afeto e motivação, o que você entende, sua cognição, suas crenças, seu poder de discriminação e sensação. Portanto, se eu estou morando num apartamento maravilhoso e a minha família me dá super suporte e uma família que tem praticamente zero conflitos e eu vivo feliz, você pode ter um câncer com metástase agressiva que a sua resposta imunológica vai ser muito melhor ao câncer. Agora, se eu vivo, por exemplo, sem inteligência financeira e fico com as cordas no pescoço para pagar a conta, sustentando todos os membros da minha família, não tendo reconhecimento da minha família, morando num lugar que mal tem saneamento básico, que a segurança pública é fraca, que eu saio todos os dias com medo, que eu acordo, boto um jornal sensacionalista na TV assim que eu acordo para receber notícia ruim. Você acha que seu cérebro está sendo treinado para quê? Seu cérebro está sendo treinado para ser hiperresponsivo, hiperreativo. Seus centros cerebrais posteriores, seus centros cerebrais superiores, sua amígdala, detecta ameaça em frações de segundo. Nesse ambiente, você não tem imunológico para combater câncer nenhum, não tem imunológico para... não tem sistema nervoso para controlar a dor de nenhum tipo de diagnóstico. Por mais específica que seja a sua dor, por mais grave que pareça ser a sua dor, o seu sistema nervoso não está íntegro, porque você é um produto do meio. Você entende como é complexo você chegar para mim e dizer: nossa, Caio, eu tenho hérnia de disco, eu tenho DTM, eu tenho neuralgia do trigêmeo, eu tenho enxaqueca, eu tenho fibromialgia e minha dor é por causa disso? Não. Isso é apenas um fator entre, no mínimo, 30 aspectos da sua vida que nós precisamos rastrear para saber onde podemos mexer para modular a intensidade da sua dor, reduzir a intensidade da sua dor, melhorar a sua capacidade funcional, por exemplo, mastigação, tônus da musculatura mastigatória, resistência, endurance cervical, mobilidade no pescoço. Entende como é complexo? Então, resumo da ópera. Toda vez que você tiver um diagnóstico, não importa que médico te deu, não importa que fisioterapeuta te deu, busque uma segunda opinião. Passe por uma experiência de ser avaliada por um fisioterapeuta músculo-esquelético, porque existem estratégias de movimento que, quando prescritas de forma consistente ao longo de 2 a 3 meses, esse paciente pode negligenciar completamente o seu diagnóstico e perceber que, apesar do diagnóstico, está tendo melhoras. Resumo da ópera: toda vez que você receber um diagnóstico, não aceite ele para o resto da vida. Busque outras opiniões, porque se você se comportar de uma forma que aceitei meu diagnóstico, acabou para mim, é essa vida que eu vou ter que ter, são essas as limitações que eu vou ter que ter, cara, você vai viver limitado pro resto da vida. Você vai viver com limitação funcional pro resto da vida. Até seu sono começar a embolar, você não dormir, sua imunidade cair, você ficar suscetível a diversas infecções ridículas que você não pegaria se estivesse dormindo bem, porque tá tomando um remédio de forma descontrolada. Mas o médico passou, tá tomando há 6 anos o mesmo remédio, e esse médico não pensa em desmamar? Mas minha dor é neuropática. Sim. E qual a estratégia para fazer o seu sistema nervoso central começar a voltar controlador para você desmamar o remédio? Remédio remedia, remédio não cura. Remédio tem efeito colateral e quanto mais tempo você usar, mais agredido, né? Essa palavra existe, né? Mais agredido o seu sistema nervoso vai ficar, mais agredido o seu sistema gastrointestinal vai ficar, seu fígado não vai aguentar de tanta toxicidade. Enfim,
Cada vez mais a gente atende pacientes idosos e a gente percebe as consequências não intencionais de tratamentos que foram feitos por tempos indeterminados com medicação. Idosos que tomam 7, 10, 15 comprimidos todos os dias, um remédio para anular o efeito colateral do outro. Idosos que fazem yoga, tai chi chuan, mindfulness, mas não fazem uma atividade física intensa. Cara, Caio, vovô pode fazer atividade física intensa? É claro que ele não vai começar com atividade física intensa. Vai ser uma atividade leve, vai evoluir para moderada. No terceiro mês ao sexto mês, ele já vai estar de moderada para intensa. E a intensidade do exercício é que vai dar saúde para o aparelho locomotor, vai dar saúde para o sistema musculoesquelético. Entende? Quanto mais intenso for o exercício, maior a capacidade do cérebro regular a dor. E quanto maior a capacidade do cérebro de regular a dor, menos droga você coloca para dentro do seu sistema. Olha, obrigado indústria farmacêutica por tirar vários pacientes da crise, por medicar várias doenças que, cara, são intratáveis. É muito importante o papel do médico, o papel da Big Pharma, o papel do psicólogo, mas os pacientes precisam entender que a autonomia é o processo. Eles precisam entender que existem estratégias para que eles controlem o problema sem precisar de ajuda, inclusive do fisioterapeuta. E enquanto os pacientes não entenderem isso, dor crônica continuará sendo o maior problema da ordem mundial de saúde. Eu estava organizando aqui um conteúdo de uma live que eu vou dar sobre dor crônica, sobre dor lombar especificamente, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Para quem não sabe, está rolando a jornada Vencendo as Dores Crônicas. Ela acontece no meu grupo do Telegram. A transmissão acontece no YouTube, acontece no Instagram. Segundas e quintas-feiras, às 8 horas, ao vivo. E nessa segunda, dia 21 de agosto, a gente vai falar sobre dor lombar, eu e uma grande profissional daqui de Salvador, doutora Lívia Dantas. E organizando esse material, a gente estava falando da epidemiologia da dor crônica, e eu estava discutindo com ela um artigo, The Economical Costs of Chronic Pain in United States of America, e eu estava lendo também o Global Burden of Disease, que é uma iniciativa privada do Instituto Bill e Melinda Gates nos Estados Unidos, que tenta ranquear o índice de anos vividos com incapacidade por causa de diversas doenças. E pasmem, dor crônica é líder do ranking dor cervical e dor lombar. Ah, Caio, mas eu tô falando de ATM, de neuralgia do trigêmeo, de dor de cabeça. É a sua cervical que comanda a zorra toda. Você não precisa ter dor no pescoço para ter um problema na TM, no gânglio cérvico trigeminal, ou para ter um problema temporal que gere dor de cabeça excruciante com dor em volta dos olhos. Basta você ter um problema no pescoço de movimento. Tenta rodar, não roda total, só roda até aqui. Tenta rodar, não roda total, só roda até aqui. Não encosta a orelha no ombro. Inclina e só vai até aqui, inclina e só vai até aqui. Você vai olhar para cima, você só vai até aqui. Você não olha tudo para cima. E o que é que acontece quando você não tem a mobilidade completa do seu pescoço? O espaço para esses nervos respirarem e funcionarem, transmitindo o seu fluxo axoplasmático para as regiões que precisam ter fluxo nervoso, fica dificultado. Gente, o ser humano é o único objeto de estudo, seja ele da medicina, da fisioterapia, da psicologia. As coisas deveriam ser muito mais simples. Mas cada vez que você passa por um profissional da saúde que te coloca medo e te deixa dependente de uma medicação, o que acontece? Você cronifica ainda mais o problema por meio da evitação, vários comportamentos, ansiedade, privação. Não sou ansioso. Pra cima de mim, uma pessoa que tem dor crônica não ter gatilho de ansiedade?
Uma pessoa que tem dor crônica e não faz terapia não ter gatilho de ansiedade? E que toda vez que a gente fala de terapia, fazer TCC, fazer terapia de aceitação e compromisso com o psicólogo, a pessoa refuta como se a gente estivesse chamando a pessoa de maluca, como se a gente estivesse dizendo que a dor é da sua cabeça. Dói, é real, não é coisa da sua cabeça. Mas tudo é neurobiológico, tudo começa no sistema nervoso, tudo começa no cérebro. E se a gente não entende que o cérebro depende de informações, movimentos específicos, procedimentos que liberem a articulação, para que todas essas referências e informações que vão dos tecidos musculoesqueléticos cheguem com harmonia nos centros cerebrais posteriores, nossos pacientes com dor crônica nunca vão melhorar da dor, seja ela qual for. Seja ela uma fascite plantar na sola do pé, uma neuralgia do trigêmeo na ATM, na face, uma enxaqueca na cabeça, uma condromalácia patelar no joelho, porque tudo depende de como esse paciente crônico foi abordado lá no início. Tudo depende de quanto tempo esse paciente com dor crônica sofreu, de quantas informações negativas ele recebeu a respeito do problema, do quanto o Google que ele leu gera desesperança futura, sentimento de projeção futura catastrófica para ele. Aí agora, como vai ser quando eu tiver 70, quando eu tiver 80? Eu vou ficar dependendo do meu filho, e agora? Eu vou emagrecer, não consigo mastigar? Tratar dor crônica é muito mais complexo do que se parece. Meu nome é Caio Ferreira, eu sou fisioterapeuta, tenho 9 anos de experiência e nessa trajetória já atendi mais de 7.000 pessoas diferentes. Ao longo dessa trajetória eu adquiri um pouquinho de experiência no tratamento da dor crônica através de diversas formações nacionais e internacionais e finalizei hoje, dia 19 de agosto, a minha 5ª pós-graduação, especialização em dor. Já trabalhava com dor há anos, mas precisava do título da chancela e por isso busquei uma pós-graduação em dor, porque eu entendo que os pacientes precisam desse conhecimento. E por que eu estou falando de meu currículo aqui para você? É para você ter a dimensão de que profissionais como os que vos fala aqui sobre neurociência da dor, seja ela aonde for que você esteja sentindo, na ATM, na face, no joelho, como eu falei anteriormente, são escassos no país. Por exemplo, aqui na minha cidade, trabalhando dessa forma que eu estou promovendo aqui nesse vídeo, eu conheço, não cabe nos dedos de uma mão. Agora aqui na minha cabeça eu lembro de mais 4 profissionais além de mim. Você entende o que é isso? Isso quer dizer que quando você sair desse vídeo e colocar o seu problema no YouTube para você estudar o seu problema, você vai achar 1000 vídeos falando completamente o contrário do que eu te disse aqui. Então, dito tudo isso, não quero que você acredite em nada do que você ouviu. Quero apenas que você teste. E se der certo, vem comigo. Um grande abraço. Movimento é vida.